Olá, que a graça e a paz de Cristo esteja em nossos corações e em nossas vidas. Eu louvo a Deus por estar entrando no ar por intermédio deste vídeo e eu quero fazer alguns comentários teológicos. Eu elaborei uma apostila fazendo alguns comentários teológicos para que todos os seguidores, todos aqueles que fazem parte do canal da Igreja Evangélica Chamas Vivas sobre o Altar, entendam um pouco sobre a Palavra de Deus. Por que devemos estudar teologia? Devemos estudar teologia porque teologia ensina sobre a Palavra de Deus. O que é teologia? Logia, estudo. Theo, Deus. Estudo sobre Deus. Ou seja, estudo sobre a Palavra de Deus. Nós devemos estudar teologia porque devemos ter mais conhecimento sobre Deus. Nós não devemos ter nenhuma dúvida de que a Bíblia, ela é a inerrante Palavra de Deus. A Bíblia, ela é verdadeira, ela é inerrante, ela não erra. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Sabe o que diz aqui? Em 2 Pedro 1, anotei aqui na minha apostila, 2 Pedro capítulo 1, versículo 19 até o versículo 21. E temos muito firme a palavra dos profetas, ao qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Sabendo primeiramente que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então nós vemos que quando nós meditamos nesses versículos, nós podemos ver Deus revelando através da Bíblia Sagrada de que Ele é Deus. Ele procura trazer luz, O próprio Deus, Ele procura trazer luz àquilo que estava em oculto, aquilo que o ser humano não sabia, aquilo que o ser humano não compreendia. Então o nosso Deus, Ele procura trazer luz. A palavra é luz. A palavra de Deus é luz. Quando você não conhece a palavra de Deus, é como se você estivesse na escuridão. Mas quando você passa a conhecer a palavra de Deus, então você sai da escuridão para a luz. Então, ele traz luz àquilo que estava em oculto, no que se refere ao programa de Deus, sendo o propósito dele revelar através da Bíblia aos homens a sua vontade, seus mandamentos, seus ensinamentos e suas correções. Na Bíblia temos ensinamentos, a Bíblia ensina tudo, tem os mandamentos, na qual nos ensina a andar corretamente na presença dele, e na Bíblia também tem a correção para aquele que desobedece a palavra de Deus. Então é isso. Nós estamos comentando sobre a inerrante palavra de Deus. Muitos afirmam de que a Bíblia, ela não foi inspirada. Quem afirma que a Bíblia ela não é inspirada é porque não estudou a fundo o que está na palavra de Deus. Porque vários textos bíblicos estão em concordância, mostrando a inspiração. A Bíblia foi escrita por mais de 40 homens, homens inspirados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo que trouxe a inspiração a estes homens, inspirou estes homens. Estes homens escreveram aquilo que Deus passara para eles. Então,
eles não escreveram deles mesmos, eles escreveram porque Deus deu a inspiração por intermédio do Espírito Santo. Em 2 Timóteo, meus irmãos, diz assim, 2 Timóteo 3, 16 e 17: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. O mesmo afirma o profeta Isaías. Vejam em Isaías 34, versículo 16: buscai no livro e lede, nenhuma destas coisas faltará, ninguém faltará com sua companheira, porque a minha boca tem ordenado e o seu Espírito mesmo as tem ajuntado. Então aqui nós vemos que o apóstolo Paulo, quando escreve essa segunda carta, que quem escreveu esta carta de Timóteo foi o apóstolo Paulo. Então quando ele escreve essa segunda carta, ele vem falando da inerrância, que não há erro na palavra, que toda a Escritura ela foi inspirada de uma forma divina, não foi vinda totalmente do homem, ela foi inspirada de uma forma divina, proveitosa para quê? Para nos ensinar a andar na forma correta, para nos corrigir, para que estejamos andando em justiça. E diz aqui, para que o homem de Deus seja perfeito. Por quê? Se nós não tivéssemos a palavra de Deus, como era que nós iria ser justo com o próximo? Se nós não ia conhecer sobre a justiça? Como é que nós iríamos andar perfeitamente de acordo com a vontade de Deus se nós não conheceríamos a Deus? Se nós não tínhamos conhecimento sobre Deus? Então precisava Deus inspirar alguns homens, trazer inspiração por intermédio do Espírito Santo, para que a palavra de Deus fosse escrita. E observe bem, foi 40 homens que escreveram, cada um em um tempo. Depois a gente vai falar isso no decorrer desse ensinamento teológico. Eu vou estar sempre lançando alguns vídeos. Esse eu vou deixar em alguns minutos aqui, depois eu faço outros, lançando para que vocês tenham conhecimento sobre a palavra de Deus. E nós sabemos que Deus, Ele só não inspirou parte da Bíblia não, meus irmãos. Deus, Ele inspirou verbalmente e plenamente, porque tem pessoas que lêem a Bíblia e diz não, a Bíblia ela não é toda inspirada, ela só parte dela que é inspirada e outra ela não é inspirada. Não, a Bíblia ela foi inspirada, ela foi escrita, inspirada de uma forma plenamente. Ela é da forma verbal e da forma plenamente. Deus inspirou através do Espírito Santo aos autores da Bíblia Sagrada. Então nós podemos perceber que a palavra de Deus ela é a inerrante, ela não erra. Vamos aqui. Agora nós iremos abordar um pouco sobre Deus. Para algumas religiões, Deus é Alá, Deus é Elohim, Deus são vários nomes de Deus. Mas nós sabemos que Deus, Ele é um ser supremo. Ser supremo que criou todas as coisas por intermédio da sua palavra. E esse ser supremo, ele tem
alguns atributos. E é sobre isso que nós iremos falar agora. Sobre atributos. O que é um atributo relacionado a Deus? São as características do seu ser, do ser de Deus. Um atributo é as características do ser de Deus, na qual se divide em atributos naturais e atributos morais. Os atributos naturais está a onipotência do Eterno, a onipresença e a onisciência, a infinitude e a espiritualidade de Deus. Aí estão os atributos naturais relacionados a Deus. Mas também esses atributos são os atributos que não são compartilhados com nós seres humanos, nem com seres humanos, nem com os anjos. Esses atributos não são compartilhados. Mas existem alguns atributos que são compartilhados com o ser humano e com os anjos. Esses atributos estão relacionados aos atributos morais. Nos atributos morais nós temos a justiça de Deus, nós temos a santidade de Deus, nós temos a verdade de Deus, nós temos o amor de Deus, a bondade de Deus e a misericórdia de Deus. Então Deus quer que nós sejamos misericordiosos. Então, se Ele é misericordioso, então Ele compartilhou com nós. Ele quer que nós tenhamos amor. Então, se Ele quer que nós tenhamos amor, é porque Ele compartilhou esse amor. Ele quer que nós tenhamos santidade. Ele diz: santificai-vos na verdade. Então, santificar é separar, separação. Então, está ligado à santidade. Então, santidade, Ele compartilhou conosco. E verdade, a palavra do crente é sim, sim, não, não. O que procede de forma diferente é de procedência maligna. Então, Ele quer que andemos com a verdade. E Ele quer também que sejamos bondosos. Então, tudo isso faz parte dos atributos morais de Deus. Então, nós falamos aqui sobre esse comentário teológico e eu quero falar um pouco sobre a Trindade. Falar sobre a Trindade. O que é a Trindade? A Trindade é mostrar que Deus é único e verdadeiro, mas subsistindo em 3 pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. Nós já sabemos que Deus é único, nós já sabemos que Deus, Ele é verdadeiro. E que Ele é dividido, né? Ele é uma pessoa em 3 pessoas, em Pai, Filho e Espírito Santo. Então vamos lá. Fazendo parte de uma mesma essência, na Bíblia não existe nenhuma palavra com o nome Trindade, mas a doutrina sim é comprovada. Se você me perguntar: pastor Fábio, na Bíblia tem esse nome Trindade? Não tem. Mas os ensinamentos que a palavra vem nos mostrando no decorrer. Primeiro, se você abrir em Gênesis, olha o que diz no livro de Gênesis, no seu capítulo 1, versículo 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, se disse Deus façamos, isso indica de que Deus, Ele não estava só. Então, façamos o homem. Vamos lá? Vamos no decorrer aqui, Gênesis 11, versículo 7 até o versículo 8. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade.
Então, assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra. Primeiro, aí diz assim, ó: eia, deixamos e confundamos ali a sua língua. Lembra na Torre de Babel? O povo começou construindo, querendo chegar até Deus. Deus disse, ó, vamos lá, vamos descer. Eia, né? Eia quer dizer desçamos. Então ele não disse, eu vou descer lá. Não, ele disse, desçamos. Então ele não, mais uma vez comprovando que ele não estava só. Desçamos e confundimos ali a sua língua. Vamos continuar? Mateus 3,16 até o versículo 17. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis com a voz dos céus dizia: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Então você viu, o Espírito Santo desceu, e quando o Espírito Santo desceu, Deus já bradou lá dos céus e disse: este é meu Filho amado. Então você viu a parte Deus e a parte Espírito Santo no momento que desceu sobre a terra. Então nós vemos em João 14, 16, 17, nós vemos aqui, ó: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. E o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco e está em vós. Então aqui já vem a promessa de Jesus enquanto estava na terra, prometendo enviar este Consolador quando ele subisse para junto do Pai. Vamos continuar mergulhando na palavra de Deus. Paulo aqui demonstra conhecer sobre 3 pessoas ligadas a uma única pessoa. Vamos lá? 2 Coríntios 13, versículo 14. A graça do Senhor Jesus Cristo, ó, a bênção apostólica, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos vós. Amém. Então, você vê a demonstração do apóstolo Paulo conhecer a palavra, conhecer os 3, porque ele fala em nome de Jesus, ele fala em nome de Deus e em nome do Espírito Santo. Então, olha o ensinamento, a doutrina do Espírito Santo aí. Porque 3 são os que testificam. Em João, capítulo 5, verso 7 até o versículo 8. Diz assim: porque 3 são os que testificam no céu. Aqui já foi o apóstolo João, né? O apóstolo João. Ele diz, ó, porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Então, o Pai, a Palavra é Jesus e o Espírito Santo, os 3. E 3 são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E estes 3 concordam num. Então aqui você vê João falando sobre o assunto. Irmãos, o vídeo está ficando grande e vai demorar de ser lançado aí. Então, eu quero continuar este assunto no próximo vídeo. Eu quero mandar um abraço a todas as pessoas que fazem parte do meu canal. Que Deus em Cristo abençoe a vocês. Não se esqueça de se inscrever aí no meu canal. E em breve eu vou estar de volta comentando outros assuntos ou este assunto teológico, tá bom? Um grande abraço, a paz a todos e até o próximo vídeo.